Pode ir? Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Revista da Semana. Não quero isso, não quero, eu vou falar mais alegre. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais um Revista da Semana. E gente, não, desculpa. Oh meu Deus do céu, calma aí. Fala pessoal, está começando mais um Revista da Semana. Sejam todos bem-vindos porque esse programa é nosso. E gente, entramos em um mês muito importante, porque é o mês da prevenção aos suicídios. Vamos ter um bate-papo bem legal sobre isso e ainda explicando certinho sobre a campanha Setembro Amarelo. Vamos lá então? Roda a vinheta! E no Papo da Vez hoje vamos falar sobre o Setembro Amarelo. Esse mês tão importante, né, que tem como campanha falar sobre a importância de se falar da prevenção aos suicídios. E quem eu convidei para o nosso bate-papo de hoje é a Elaine Fogaça, que é psicóloga. Tudo bem, Elaine? Tudo bem. Que bom. Gente, inclusive nós duas estamos de amarelo, né? Para representar esse mês especial. Sim, simbolizando já o mês, né? Isso. Elaine, explica um pouquinho pro pessoal aí de casa o que é mesmo o Setembro Amarelo, qual a importância dele, né? E também como ele começou. Bom, vamos lá. O Setembro Amarelo é uma campanha, né, do Centro de Valorização da Vida, o CVV. Né? É uma campanha que traz, né, uma discussão, um diálogo com a sociedade sobre suicídio, né? A prevenção, né, os cuidados que a população, a sociedade deve ter com essas pessoas que têm a ideação, né, o suicídio. Então, é uma campanha de conscientização e prevenção ao suicídio. Né? E de muita importância porque o suicídio é uma situação de saúde pública. Né? Então, é de extrema importância estarmos falando sobre isso. Até porque existe na mídia, né, um mito às vezes de que não se falar para não dar margem ao suicídio. Né? Mas não, é preciso falar, é preciso conscientizar a sociedade o que leva tantas pessoas a cometerem esse ato. Né? E como surgiu o Setembro Amarelo? Por que Setembro Amarelo? Né? Em 1994, houve o suicídio de um jovem, né, chamado Mike M, lá nos Estados Unidos. Né? E ele era um jovem muito inteligente, intelectual. Ele restaurou um Mustang, né, e pintou todo de amarelo. E aí era o carro, a relíquia dele. E aos 17 anos ele pega esse carro e acaba tirando a própria vida com o carro. Né? Então era um Mustang amarelo e aí no velório dele, na despedida dele com a família, os amigos, o que aconteceu? Os amigos fizeram alguns bilhetinhos, né, alguns cartõezinhos com um laço amarelo. Eles escreveram, né, precisa de ajuda? Busque, né, peça ajuda. Né? E aí esses bilhetinhos circularam depois e alguns jovens e adolescentes acabaram pedindo ajuda através desses bilhetes. Né? E aí depois disso a família começa a campanha e a Organização Mundial de Saúde estabelece o dia 10 de setembro como Dia Mundial da Saúde. E o amarelo é uma homenagem simbólica a esse jovem por ter tirado a própria vida com o carro dele amarelo. Né? Então é nesse sentido. Entendi. E como que a gente identifica alguém que precisa de ajuda nesse caso e que corre risco de suicídio? Tá. Não existe uma regra, né, dizer assim, é isso, existem alguns fatores, existem alguns comportamentos que as pessoas apresentam e que familiares, amigos precisam estar atentos, como por exemplo o isolamento. Né? O isolamento é um quadro, né? A pessoa geralmente gosta de participar das festas, gosta de participar da confraternização de família. De repente, o que acontece? Ela se isola, fica mais no quarto, né? Se reclusa um pouco mais, né? Então fica mais reclusa, não aparece tanto em redes sociais, né? Então já o quadro de isolamento
é um quadro que algum familiar identificar já tem que ficar alerta, né? Entender o que está acontecendo. O outro também são frases, né, que a pessoa às vezes coloca. Ai, minha vontade é só de ficar dormindo, nossa, não dá vontade nem de acordar. Não sou importante para ninguém, nada que eu faço dá certo. Olha, eu prefiro morrer do que viver. Começa a dizer palavras muito fortes nesse sentido da morte, né? Palavras com desesperança, com desespero, com desamparo. Ai, não sinto importante para ninguém, não consigo gostar de ninguém. Então, são palavras que trazem aí um certo, vamos dizer, alerta sobre o que a pessoa está pensando. Sim. E o que a gente não pode dizer para uma pessoa, né, que pensa em suicídios? Porque normalmente quando a gente vê, né, uma pessoa que está nesse estado, né, nessa situação, a gente não sabe, né, na maioria das vezes, dizer algo assim, saber o que dizer, né, certo? Na verdade, a primeira dica é ouvir sem julgamento. Né? Nossa primeira dica é ouça essa pessoa. Qual o sofrimento dela? Né? Procura ser empático e entender, sem julgar. Né? Agora, o que dizer, né? Ou o que melhor o que não dizer, talvez, né, para essa pessoa, no sentido de olha, você tem tanta coisa boa na vida, por que você está pensando nisso? Né? Se apega com Deus que você consegue sair dessa. A gente escuta muito, né? Você não tem fé? Fé em Deus, né? Ou também nós escutamos muitas vezes a questão da pessoa dizer assim: nossa, mas você tem tudo na vida, e por que você, né, tá com esse pensamento? E principalmente o que eu ia te dizer, desculpa te cortar, claro, mas às vezes a pessoa, né, não é nem por ignorância, mas ela traz a realidade dela para a realidade daquela pessoa que está naquela situação, né? E a pessoa não consegue enxergar, né? Porque a pessoa está num estado totalmente diferente, né? Totalmente profundo, triste, né? Então tem que ter esse reconhecimento também, né? E na verdade, o que acontece? Existe, né, às vezes uma colocação, né, da sociedade, um senso comum assim: a vida é minha, eu faço o que eu quero, e a pessoa é uma escolha dela, tirar a vida. Mas não é uma questão de livre-arbítrio da pessoa. Ela não está em condição emocional de decidir algo, né? Ela está fragilizada emocionalmente. Então, não necessariamente ela quer o fim da vida. Né? A ideação ou a tentativa do suicídio é como uma forma de alívio para a dor ou para o problema que ela está sentindo. Mas não necessariamente ela quer morrer, dar fim na vida, colocar um fim na vida, mas sim no problema, na eliminar situação, a dor. Eliminar a dor. Entendi. Né? Então, por isso que tem que ter muito cuidado com algumas maneiras. Ou senão a pessoa fala assim: eu já pensei em suicídio, mas olha, eu fui forte, consegui, passei o problema, você vai ser forte também. Então, o ideal para quando você identifica ou está com alguma pessoa próxima nesse sentido ouça ela, tente mostrar para ela os valores da vida, o que há de bom ainda para ela entender, para ela desfrutar, para ela buscar, né? Que ela possa viver ainda coisas boas, né? Que tudo passa, que vai passar. Então, assim, é você tentar fazê-la refletir as coisas boas que a vida ainda tem para oferecer para ela. Porque às vezes a dor dela é tão grande que ela não consegue refletir isso. Né? Então, é ter abrir, né, dar ouvidos à dor dela e fazê-la refletir, ajudar ela a refletir nesse sentido. E para terminar, você pode nos dizer se hoje em dia os suicídios eles são mais presentes em quais idades, se é em homens, mulheres e até homossexuais, né, como você disse anteriormente? Na verdade, o suicídio, as pesquisas apontam que o índice maior é de 15 a 29 anos. Né? Esse é o maior índice de suicídio. Hoje no Brasil, as pesquisas apontam que as pessoas, a cada 45 minutos, uma pessoa se suicida. Então, o índice, a média é de 32 pessoas por dia que cometem essa questão do suicídio. Então, é muito alto, né? Um valor. Algumas pesquisas apontam que é o quarto maior motivo de morte no mundo. Né? Então, realmente é um tema preocupante. Né? Nós estamos vivendo uma tecnologia, né, muito avançada, as pessoas às vezes querem acompanhar e não conseguem, né? E muitas outras coisas que levam a pessoa a essa questão do desespero e do desamparo, da desesperança, e aí
a pessoa acaba não tendo forças para lidar com isso, né? E o homossexualismo, sim, claro, entra nesses índices, por quê? Por causa da questão do preconceito social, né? Então, entra nesse sentido. Mas hoje as pesquisas apontam que os homens, né, são os que mais realmente chegam ao ato do suicídio. Em termos de tentativa, as mulheres têm mais tentativas, né? Elas têm um índice de tentativa maior no feminino, mas o ato mesmo de concretizar, né, é o homem. O homem tem um índice maior de suicídio, nesse sentido. Perfeito então, viu, Elaine? Muito Tá obrigada bom, novamente pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? E eu também, né, inclusive a TV Unifev, queria parabenizar todos os psicólogos, você também, pela grande função que vocês têm na vida das pessoas. Aí o importante, né, procurar um profissional especializado no assunto para poder ajudá-los, né, nesse sentido de ouvir, de acolher, de falar, de orientar. Exatamente. E só reforçando, gente, essa campanha de Setembro Amarelo é realmente muito importante, né, falar da questão da prevenção ao suicídio, né, quebrar esse tabu que tinha muito antigamente. Sim, exatamente. Né? Obrigada. Eu que agradeço. E se você perdeu as reportagens dessa semana do TV O Jornal, fica tranquilo, porque eu trouxe 2 reportagens bem legais e fresquinhas para você. Vamos lá então? O jornal falou de Unifev, porque os diretores do Centro Universitário de Votuporanga anunciaram novidades para o ano que vem. Além dos descontos nas mensalidades, novos cursos foram apresentados. O jornal também falou sobre o AvaFest, que é o encontro anual de aeromodelismo. A instituição foi grande apoiadora da 5ª edição e o encontro reuniu dezenas de pessoas, inclusive de outros países. Vamos para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e vamos ter um bate-papo bem legal com a Andressa lá da Santa Casa para falar sobre a campanha do Setembro Verde. E ainda vamos conhecer um procedimento estético que está bem famosinho, mas que quem faz tem que ter bastante cuidado. Então fica aí, hein? Eu te espero. Voltamos e mais uma vez vamos ter um bate-papo sobre uma campanha, mas dessa vez é sobre o Setembro Verde, que tem o intuito de incentivar as famílias a falar, né, a conversar sobre a importância da doação de órgãos. Mas é a Andressa que vai explicar tudo isso pra gente, junto com o enfermeiro Bruno. Podem falar. Olá pessoal, a gente está aqui para mais um Dica de Saúde que, olha, vai atrair você, Giovana e todo mundo aí de casa. Hoje o nosso assunto é muito sério e muito encantador. A Santa Casa desenvolve um trabalho maravilhoso de captação de órgãos e a gente quer mostrar tudo para vocês aqui nesse Setembro Verde. Quer saber mais detalhes? Quer se tornar um doador? Então fica ligado que o programa começa agora. Olá pessoal da TV Unifev, pelo que vocês puderam já reparar no cenário, a gente vai falar sobre Setembro Verde, essa campanha tão importante que salva vidas. Aqui do meu lado, o nosso enfermeiro da Comissão Intra-Hospitalar de Transplante de Órgãos, Bruno Chiqueto, para explicar tudo sobre o nosso trabalho. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Eu queria que você falasse sobre a campanha Setembro Verde. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre isso. O setembro, então, é um mês que a gente promove ações sobre a doação de órgãos, né? Sobre a importância que tem a doação, né, no nosso contexto do hospital e para as pessoas também, né? A oportunidade dessas pessoas a estarem doando órgãos e salvando outras vidas, às vezes vidas de quem a gente nem conhece, né? E essa é uma área que a gente tem trabalhado muito e tem ajudado outras pessoas, né? E como que funciona a nossa comissão? Eu sei que vocês fazem uma força-tarefa para ajudar a salvar essa vida e para que de fato essa captação aconteça, né? A comissão trabalha de forma exaustiva e árdua, né? Trabalho de formiguinha mesmo. Nós fazemos ações e conversamos com as famílias, né? Tentando conscientizar elas de que a doação é importante, né?
só dessa maneira que nós conseguimos alcançar mais números de doações, ajudar mais pessoas, né? Então, se nós não conscientizarmos as famílias a se comunicarem, a expressarem a sua vontade, é muito mais difícil o nosso trabalho, fica um pouco mais difícil a gente alcançar mais gente, né? Mais pessoas para doação. E muito tem dúvida ainda, porque teve uma época que a RG colocava, né? Sou doador de órgãos, depois a gente caiu por terra essa lei por causa dessa questão de que envolve tráfico e tudo mais. Então, para eu ser doador, somente falando com a minha família e ainda assim, depois que eu falecer, cabe à minha família decidir. É isso mesmo, Bruno? Na verdade, antigamente se tinha mesmo no RG, né? As pessoas colocavam se eram ou não doador, né? Mas hoje isso não existe mais, né? As pessoas então elas têm que falar com seus familiares, expressar a sua vontade, porque só assim, na hora que a gente aborda, a gente consegue uma efetividade na doação, porque por mais que você queira e a sua família fale que não vai acontecer doação. Então é importante que as pessoas saibam a sua vontade para que na hora que, se por acaso você vier a óbito, elas respeitarem a sua decisão. Eu também queria que a gente acabasse com o mito que existe de que a pessoa vai sofrer se retirar o órgão dela ou ela não faleceu. Em que caso que essa pessoa que faleceu pode se transformar num candidato a doador? É quando houve uma parada cardíaca ou quando é uma morte cerebral? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente. Nós temos dois momentos que as pessoas podem ser doadoras, né? A doadora de coração parado, que é quando o coração para e o cérebro também já teve o óbito aí, né? E então, nessa situação de coração parado, as pessoas podem ser doadoras de córneas, né? Que é a única situação que habilita a ser doador de córneas quando o coração para. Quando existe a morte cerebral, a morte encefálica, né? Que é onde o cérebro parou, mas os órgãos continuam funcionando por conta de aparelhos, de drogas, vasoativas que aumentam a pressão, então essa situação habilita a ser doador de múltiplos órgãos. O que é múltiplos órgãos? Coração, fígado, rim, córneas. Esses órgãos são somente aproveitados na condição de morte encefálica, né? Quando o cérebro para, mas os demais órgãos continuam com vida, mas por conta de aparelhos, de toda uma situação que é criada para que se mantenham esses órgãos ativos, né? Vivos. E essa, então, é a única condição para que se tenha uma doação de múltiplos órgãos. E é sempre o que a gente conversou antes, né, Bruno, que é comprovada a morte daquela pessoa, ninguém está desligando o aparelho para pegar o órgão daquela pessoa, né? Isso. A morte encefálica ela é feita por 3 médicos diferentes, né? Existe uma primeira fase, que é uma fase clínica, feita por um médico. Feito também uma fase respiratória, que é comprovado que a pessoa não está respirando e ela não tem mais condição de respirar sem o aparelho. Uma segunda fase clínica por um médico diferente, né? Então já são 2 médicos aí para fazer essa comprovação. E um terceiro que é o exame de imagem, né? E esse exame vem e comprova que naquele cérebro, naquela pessoa ali, já não tem mais vida, não tem viabilidade da pessoa viver sem fluxo cerebral, né? Então, são 3 médicos para fazer um diagnóstico completo para a pessoa poder ser habilitada a ser um doador de múltiplos órgãos, né? Então, toda essa fase acontece antes de nós irmos à família fazer o pedido de doação de órgãos, né? Lembrando que não é pelo fato que a pessoa tem um diagnóstico de morte encefálica que existe a doação. Na verdade, a doação é um complemento desse diagnóstico e a pessoa tem o direito de ser diagnosticada com morte encefálica, por mais que esse diagnóstico não seja um bom diagnóstico, né? Mas é o direito dela saber o que tem, né? A gente acompanha todo o trabalho aqui da nossa comissão na parte de conscientizar, seja com trabalhos na praça, né, com os alunos da Unifev aqui dentro, para chamar mesmo toda a população sobre esse movimento de doação. E principalmente aqui no hospital, quando acontece uma captação, acho que todo mundo comemora, porque a gente sabe que a gente está salvando mais uma vida, várias outras vidas, né?
com um gesto tão generoso daquela família que perdeu seu ente e mesmo assim conseguiu demonstrar amor ao próximo. Eu te agradeço e queria que você deixasse alguma mensagem para o pessoal desse setembro. O que eu tenho para a população é: vamos conversar com as suas famílias, digam se você tem interesse de ser doador ou não, porque na hora que a gente tem essa oportunidade de ser doador, às vezes as famílias elas não sabem a sua vontade. Então, conversem, falem com seus familiares, a sua decisão é importante a gente saber o que você quer, né? Então, é só dessa maneira que a gente vai conseguir conscientizar a população, aumentar o nosso número de doação e automaticamente ajudar mais pessoas, né? Então é esse o meu recado. Conversem com seus familiares a respeito de doação de órgãos. Doutor, começa explicando pra gente, principalmente pro pessoal que não sabe o que é esse procedimento, o que é o preenchimento labial? O preenchimento labial é o uso de substâncias para aumentar o volume ou definir contornos, tá? E essas substâncias elas são de vários tipos, tá? Então, mas o objetivo é isso, é você aumentar o volume ou definir contorno, deixar um lábio mais bonito. Entendi. E qual substância é usada para esse procedimento? Você tem algumas substâncias que podem ser usadas. A mais usada, tá, que é a principal, é o ácido hialurônico. Tá? Ele é o principal, é o mais usado de todos, porque ele é o melhor em relação a riscos e benefícios. Tá? Também a gente pode preencher com gordura também. Quando a gente faz uma lipoaspiração, a gente pode preencher algumas coisas com gordura, mas também tem suas contraindicações. Tá? Basicamente seria isso, tá? Sendo que o ácido hialurônico é disparadamente o principal. Entendi. Bom, nós sabemos que muitas pessoas, né, principalmente os famosos, né, Anitta, Cléo Pires, já usaram esse procedimento, né? Tem alguma contraindicação desse procedimento? Todo mundo pode fazer? Como que é? Tá. Contraindicações. O ácido hialurônico é uma substância bem compatível com o nosso corpo. Então, ela é difícil ter uma rejeição ou um processo alérgico. Então, por isso que ele é muito utilizado, tá? Complicações, basicamente, são poucas. Um exemplo dela, por exemplo, um processo ativo de uma herpes. Tá? Então você não pode fazer que você vai piorar. Então você tem que esperar passar, tirar esse processo, esfriar o processo para poder fazer. Mas não tem muitas não. Entendi. E me explica um pouquinho, na teoria, como que é realizado esse procedimento? Tá. O preenchimento, o ácido hialurônico, basicamente, ele é feito o seguinte. Você vai fazer um furo, né, através de uma cânula ou de uma agulha e vai ser infiltrado o produto no local, tá? O importante, na verdade, é você desenhar, esculpir o que você quer, tá? Então, porque você só infiltrar uma coisa, só colocar uma coisa e outra coisa você moldar conforme o objetivo que você quer. E doutor, eu acho que essa é a dúvida da maioria das pessoas, né? Quando que é possível começar a notar os resultados do preenchimento? Bom, quando você faz o preenchimento, na hora ele dá uma inchada. Então você já vê o resultado basicamente na hora. Então ele vai inchar, você vai falar, nossa, olha que legal. Tanto que quando você faz, você começa a fazer um lado. Você para e olha, você vê que aquele lado está mais alto que o outro. Então você já vê na hora. Logo em seguida ele vai fazer um edema, um inchaço, ele vai ficar maior ainda. Aí vai diminuir o edema e depois vai estabilizar. Então você vai ver, na hora já inchado, vai aumentar um pouco e depois de uns 40 dias ele fica o que vai ser. Tá? E ele vai durar isso, é variável para cada pessoa, tá? Mas ele vai durar em torno de 1 ano a 1 ano e meio. Entendi. Aí depois disso a pessoa vem e faz a manutenção. Isso, porque aí ele vai sumindo. O colágeno, o ácido hialurônico, ele tem um efeito estimulador, então ele estimula um pouco o colágeno. Então, na teoria, sempre vai sobrar um resquício, tá? Mas muito menos do que foi colocado. Entendi. E, por exemplo, a pessoa fez o preenchimento labial, só que ela não gostou muito do resultado. Tem como reverter isso ou não? Fez o preenchimento no lábio, aí esperou o tempo que inchou, esperou o tempo desinchar, tá? Olha, não gostei. Isso é bem difícil acontecer, tá? Mas se um dia acontecer, tem como mudar? Tem como mudar de duas formas. Você pode tentar mudar aos poucos, então você vai estimulando, você pode usar o uso de corticoide, isso daí vai diminuindo, ou você pode usar um produto que ele basicamente dissolve o ácido hialurônico. Então, meio que imediatamente você tira o produto. Então, você pode, por exemplo, a paciente voltou depois de 1 mês e meio. Não estou satisfeita, não é isso que eu queria, o volume é muito grande. Você pode preencher isso e vai dissolver. Só que ele vai tirar basicamente tudo que foi colocado. Entendi. Bom, gente, o doutor explicou na teoria, né, um pouquinho sobre
sobre esse preenchimento labial, sobre esse procedimento, mas agora ele vai nos explicar na prática. Vamos lá então. Bom, vamos começar. Primeira coisa é anestesiar, né? Para não ter dor. Abre um pouquinho a boca. Agora a gente vai começar o procedimento mesmo, né? Levanta um pouquinho, tá? Mesmo assim, talvez ainda sinta uma picadinha, tá? A gente faz um furinho para poder entrar a cânula. A cânula entra, vai bater. A gente vai até onde a gente quer. A gente vai infiltrando em pequenos volumes. Agora a gente vira e vem filtrando mais um pouquinho. Sempre para, dá uma olhadinha. Abre um pouco a boca. Isso. No caso dela a gente vai usar 1 ml só. Cada paciente a gente usa 1 ou 2 ml. Vamos dar uma olhada para ver como tá, que ainda falta o contorno. Então, gente, assim a gente finaliza o procedimento, né? Foi injetado em torno de 1 ml para preencher mais bonito, tá? Agora ele vai ficar um pouco inchado, principalmente que a gente mexeu, tá? É aquele inchaço que a gente falou, vai diminuir e vai estabelecer no tanto que a gente gostou, tá bom? Bom, gente, como vocês viram na prática, né, o doutor mostrou um pouquinho como é que rola esse procedimento. Esperamos, né, que tenhamos tirado as dúvidas, né, e a curiosidade de muita gente. E também queria agradecer você, doutor, pela participação, por ter nos apresentado um pouquinho sobre esse universo. Não, muito obrigado. É sempre bom estar participando e estar mostrando um pouco do que nós fazemos. Tá bom? Bom, gente, o Revista da Semana fica por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido o programa de hoje, porque é feito com muito carinho, tá bom? Eu te espero semana que vem, hein? Tchau, tchau!